Bom dia a todas e todos. Então, agora vamos dar início a essa mesa 4, denominada Direitos Humanos Trabalhistas, Liberdade e Autonomia Sindicais e Normas Internacionais do Trabalho, Instrumentos de Efetividade e Fiscalização. Quero cumprimentar cada um aqui presente hoje, agradecer enormemente o convite que me foi formulado pela Simone Galan, Tereza Gosdal, para participar e mediar essa mesa tão especial. Lembro que já era quase véspera de Natal e o Sandro, eu já estava no sextou e o Sandro me intimou para uma reunião no TRT, lá na outra sede, justamente com a Simone, doutora Tereza, para falar desse evento, né? Então, estou contando isso porque não é só hoje, né, Tereza? E ontem, há 5 meses atrás, a gente já estava pensando nisso e vocês levaram isso à frente. Então, parabéns, a organização de evento dá muito trabalho, mas é muito engrandecedor, é só a gente, enfim, notar, né, o brilhantismo de cada uma das palestras de ontem e de hoje de manhã. Eu, particularmente, tenho uma relação muito especial com esse tribunal, já fui servidora daqui durante a faculdade, e também pelo carinho tão especial que o Edésio Passos tinha por essa corte, como as suas histórias se confundiram. Então, me emociona estar aqui, sempre fico muito agradecida, né, André, por ter essa oportunidade de relembrar. E eu acho que, se o Edésio soubesse que a carinha dele está aqui nessa pasta, junto com os passarinhos do Rogério Dias e tantas outras entidades, né, de renome, acho que ele estaria orgulhoso desse momento. Então, isso realmente me emociona. Quero agradecer essa plateia tão qualificada, vejo vários alunos, nossos inclusive. O ministro falou que o professor Sandro trouxe os alunos, o ministro Godinho também trouxe os seus alunos, depois vai tomar as lições, né, ministro? Então, para o pessoal prestar atenção. Continua, né, essa dica, mas também teremos sorteios, então fiquem até o final. Eu sei que a fome bate, mas essa mesa promete. Queria agradecer, então, a presença, né, desses professores que estão aqui, professor Sidney, lá da universidade, nosso colega, né, Sandro? Mas os alunos também, ministros, desembargadores, juízes, juízas, especialmente os sindicalistas que estão aqui, né? É tão bonito ver essa relação dessa corte, né, do Tribunal Regional do Trabalho, fazendo esse esforço, fazendo os convites, tendo esse contato com o movimento sindical e todas as lideranças que eu vejo aqui. Realmente isso engrandece muito a nossa mesa. Queria fazer uma menção especial a um amigo, Daniel Dias Moura, que preside nacionalmente, lá no Conselho Federal da OAB, a comissão sobre a verdade da escravidão negra do Brasil, né? Ele é presidente nacional e veio aqui, lá de Minas Gerais, onde ele já presidiu também essa mesma comissão, na OAB de Minas, é dirigente lá, e veio aqui para assistir, né, com a sua esposa, a advogada Delma, o evento, né, mostrando a humildade, né, de vir aqui para aprender junto conosco. E agradecer também mais um mineiro, Flávio Rosberg, que atua na comissão também de Direito Sindical, presidindo lá na OAB Minas Gerais. E assim eu faço o meu cumprimento aos mineiros, né? Os que não são mineiros não fiquem ofendidos, mas só os escolhi para esse momento. Então, Simone falou que eu só tenho 5 minutos para falar tudo, inclusive o currículo dos palestrantes. Então, vou passar diretamente ao currículo. Começar pelo nosso palestrante de fora, né? A Sandra aqui é a nossa prata da casa, então vai ficar para depois, professor Sandro. Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli, já vou falar que eu sou uma super fã dos seus textos. A gente está num grupo esses grupos de WhatsApp são demais, né? Da Escola de Sevilha. E quando o senhor posta lá, assim, aqueles seus artigos recém-publicados, e eu recebo em primeira mão, já me torno uma leitora fiel. É um grande prazer compartilhar isso com o senhor. Então, sou uma leitora atenta do seu trabalho, né? E aí já aproveito, então, para apresentá-lo como
professor que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Ciências Humanas, Sociologia pela UERJ, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Federal do Rio de Janeiro, realizou pós-doutorado no LISE, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique. Acertei, professor? Me deixaram em francês aqui. É pesquisador do projeto Fair Work no Brasil, procurador do trabalho e tem diversos artigos e livros publicados. E Dr. Rodrigo Carelli vai nos brindar com uma palestra sobre direitos humanos trabalho. O senhor vai acabar com a minha profissão, vou ficar desempregada depois da sua palestra como professor de Direito Internacional. A palestra do Dr. Carelli é sobre direitos humanos trabalhistas na era da negação do direito internacional. Obrigada, professor. Bom dia a todos e todas, é um imenso prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite feito pela Escola Judicial, o TRT da 9ª Região, agradeço a desembargadora Tereza Gosdal, cumprimento os ministros Cláudio e Maurício, cumprimento também aqui o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho aqui do Paraná, Confrade Iros, cumprimento também o presidente do tribunal, doutor Arion. É um imenso prazer estar aqui. Primeiramente, eu vou só me apresentar. Então, eu sou um homem branco, baixotinho, né, de cabelos pretos rareando aqui e a barba grisalha já indo para os brancos, denotando aqui anos de luta que já vão pela frente, né? Então, o que eu propus, né, para a nossa palestra, primeiro veio aquele título que me foi proposto inicialmente, mas aí eu pensei, olha, nós estamos numa era de negação do direito internacional, né? Então, o que a gente tem que falar e o que eu me proponho a falar é justamente acerca de qual momento nós estamos, o que significa esse momento de negação do direito internacional, dos direitos humanos. E nós vamos ver que é muito mais do que isso que eu quero apresentar, é muito mais do que isso, muito mais do que uma negação ao direito internacional, direitos humanos, mas uma era de negação dos direitos. Tá? Mas a gente vai ver que essa coisa também não fica assim. Tá? Qual que é a minha perspectiva? Eu quero realizar uma perspectiva ampla, né? Eu quero ter um olhar macro e vai dialogar, eu acho, com todo o seminário, todo o congresso. Né? Pelo que eu vi aqui o ministro Cláudio, o diálogo vai ser intenso. Por quê? Porque eu quero dar um zoom out, né? A gente está acostumado aqui com o celular, botar a foto para cá, concentrar, botar um zoom in. Eu quero dar um zoom out, para a gente compreender o contexto que nós vivenciamos. Para mostrar que tudo que nós estamos vivenciando hoje é uma reação a uma ação ocorrida antes. A base daqui da minha fala vai ser a terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação com força equivalente na mesma direção, no sentido oposto. Né? Então, com base nisso, de entender que nós tivemos uma reação ocorrida no século passado, que é os direitos humanos no pós-guerras, né? Então eu coloco no plural, no pós-guerras, daquele momento, né, que vai ser firmada, né, e o ponto que eu coloco aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, na nossa área eu poderia colocar a Declaração de Filadélfia, da Organização Internacional do Trabalho, em 1944, e o momento de reação a gente também pode datar mais ou menos, que é a denúncia dos direitos que começa na era pós-1979, 1978, 1979. Né? Então, essa vai ser aqui o trajeto e, obviamente, eu vou passar para um outro momento posteriormente. Então, falar um pouco primeiro da ação, né? A ação, ela passa pela construção dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles foram construídos.
Eles não são direitos naturalmente encontrados por aí. Houve todo um processo de construção, e esse processo de construção também deveu-se, e também pode ser entendido essa ação como uma reação. A reação a tudo que ocorreu até a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, sendo necessário uma reação da sociedade, aquilo que Karl Polanyi vai dizer do duplo movimento da sociedade, a sociedade tendo que reagir aos moinhos satânicos que originaram as guerras europeias e depois mundiais no começo do século XX. Isso é muito importante, né? Essa ação que eu coloco aqui, ela foi uma reação ao o que ele chamou de moinhos satânicos, que foi uma liberdade total, um liberalismo desenfreado, uma criação de uma ficção que seriam os livres mercados, mas eles se tornaram moinhos satânicos e poderiam destruir a sociedade. E a sociedade reagiu a elas. Então essa ação que eu vou colocar aqui, ela é uma reação ao que ocorreu anteriormente, né? Para explicar essa era dos direitos, eu trouxe aqui um autor que praticamente todos nós utilizamos, que é o Norberto Bobbio, que tem essa obra, esse livro, que é uma coletânea muito difundida aqui no Brasil, que se chamou A Era dos Direitos. Lembrando, o Norberto Bobbio, então, nasce em 1909, então ele já era um adulto, né? Ele era uma criança ainda na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial ele já era adulto, e nesse pós-Segunda Guerra ele já estava caminhando para os seus 40 anos. Então ele vai escrever isso, e toda a sua formação se dá justamente nessa construção dessa era dos direitos. Então, quando ele vai escrever esses textos, que lá dos anos 70 e começo dos anos 80, ele está falando a partir daquilo que se chamou, inclusive, dos 30 anos gloriosos na Europa. Uma era de construção dos direitos, de construção da cidadania, de construção de uma grande classe média na Europa, né? E isso é importante, essas datações. E ele vai demonstrar lá esses direitos humanos, e vai falar essa questão dos direitos de primeira geração, de segunda geração e direitos de terceira geração, dizendo que não há uma categorização, uma hierarquia entre esses direitos, mas sim que eles se apresentaram e foram construídos em épocas diferentes. Então, primeiro ele vai falar, a primeira geração são os direitos civis e políticos, liberdades individuais, direitos de resistência ao próprio Estado. Depois, os direitos de segunda geração, os direitos sociais que nos atingem, né, econômicos e culturais, o trabalho, educação e saúde. E a terceira geração, os direitos difusos e coletivos, a paz, o meio ambiente, a autodeterminação dos povos. A partir daí, na construção da sequência dos direitos humanos, vieram outros autores e colocaram outras gerações de direitos humanos, que alguns outros autores vão questionar como novas gerações, mas isso pouco importa para a gente. O que importa é que os direitos humanos, eles em ondas vieram acrescentando-se a outros direitos, né? Então, o da quarta geração seria o direito à democracia substancial, informação e pluralismo, né? Algo extremamente importante, né? Nós vamos ver aqui na sequência. A quinta geração seria o direito à paz, à humanidade como um sujeito coletivo, a bioética, a proteção intergeracional. E até uma sexta geração, que seria os direitos digitais, a proteção de dados pessoais, os limites ao poder algorítmico, direitos frente à inteligência artificial. Então, estaríamos frente a uma expansão dos direitos humanos, né? Essa era dos direitos vai chegar em ondas, vai vir acrescentando novos direitos, compreendidos como direitos humanos próprios de garantir uma dignidade da pessoa humana, né? E nesse livro do Norberto Bobbio, esse chamado A Era dos Direitos, ele nos traz uma frase e uma reflexão muito interessante, que é a seguinte, que é amplamente difundida e amplamente repetida, de que
o desafio não seria mais a justificação teórica dos direitos humanos, mas sim a sua proteção concreta e universal. Tá? Então ele coloca isso, mas vamos lembrar, ele escreve isso a partir da sua experiência de construção em ondas do direito, e ele não consegue perceber a aproximação da reação. Tá? Então a gente vai conseguir aqui entender que o que ele está falando, o que ele acredita, que o que nós precisamos é efetivar esses direitos humanos, porque toda a justificação teórica já estava pronta e não era questionada, seria mais ou menos como um fim da história teórica da construção dos direitos humanos. A gente vai ver que isso não vai ser muito verdade, os anos seguintes não foram generosos com o Norberto Bobbio. E a gente vai ter que voltar à justificação teórica dos próprios direitos fundamentais. Mas vamos ver primeiro esse sistema de proteção dos direitos humanos. Então, ao fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos o Tratado de Versalhes, onde são construídas algum sistema de regulação da ordem internacional. Desse sistema da Primeira Guerra, a única instituição que ainda existe é a Organização Internacional do Trabalho. As demais não existem mais, foi a única que permaneceu. E foi reforçada no pós-Segunda Guerra, no sistema ONU, no sistema das Nações Unidas. Então, a partir daí, nós temos várias outras organizações internacionais para garantir a construção de direitos na ordem internacional. Obviamente que outras instituições internacionais também vão ser criadas no âmbito das Américas, a Organização dos Estados Americanos, outras que vão estar junto nesse processo de proteção aos direitos, ao direito internacional, assim dizendo. Lembrando que em nenhum momento, a gente vai ver aqui, foi criado realmente um direito mundial. Tá? Isso nunca foi criado, nunca foram dados passos nesse sentido. Enfim, é importante a gente compreender que esse sistema de proteção dos direitos humanos é um sistema ligado à democracia. A democracia, ela é central nisso, é o espaço institucional necessário para transformar direitos morais em direitos jurídicos exigíveis. Então, isso é extremamente importante, né? A gente não tem como implementar direitos humanos sem a democracia, esse espaço institucional, né? E aí a gente pega, e eu vou chegar lá, né, professor Sidney, da questão da desinstitucionalização, né? Isso é central na reação. Na reação a essa ação de institucionalização democrática, né? Tudo bem que aí esse sistema de proteções de direitos humanos internacional, ele tem algumas limitações. Por quê? Porque ele é limitado à soberania dos Estados. Então, como eu disse aqui, nunca foi criado um direito mundial. A OIT até tentou, na Declaração de Princípios e Direitos de 1998, dizer que todos os Estados eram obrigados a cumprir as convenções ligadas àqueles 4 princípios, hoje 5 princípios fundamentais dessa declaração. Até tentou, mas o Brasil não cumpre um deles e nada aconteceu até agora. Mas aquilo é um passo, uma tentativa tímida de criar-se um direito que foge às soberanias dos próprios Estados. Mas não, a implantação e o cumprimento dos direitos humanos se dá dentro dos Estados soberanos. Então, um tratado, ele tem que passar pelo processo de internalização como direito interno em cada país. Então, aqui, o processo de ratificação do próprio tratado para ser direito, para buscar a sua efetividade. E nós temos mecanismos frágeis de coerção, mecanismos internacionais frágeis de coerção. Eu vou falar depois aqui, instrumentos frágeis, porém não inexistentes, existentes. Nós vamos ver um pouco mais à frente. E o sistema de proteção trabalhista internacional? Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, então desde 1919, ela em atuação desde o Tratado de Versalhes, porém um sistema que muitos criticam, que é um sistema
sem dentes, né? Então, ele pode dar até aquela mordida, mas não tem os dentes necessários para que faça cumprir realmente com os direitos fundamentais. Não sei se o professor Sandro vai falar alguma coisa sobre esse ponto, mas é algo importante. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nele nós temos o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estão listados ali vários direitos trabalhistas, inclusive o direito de liberdade sindical, de autonomia dos trabalhadores, está previsto no artigo 23 como direitos humanos. Mas os pactos internacionais de direitos humanos, civis, econômicos e sociais, assinado pelo Brasil, por exemplo, ratificados, ou seja, são normas internas no Brasil, também colocam diversos direitos previstos trabalhistas, né? Tanto dos direitos humanos ou como direitos civis, econômicos, sociais, listados enormemente como direito legislação infraconstitucional, no mínimo, aqui no Brasil. Mas isso aqui é outra coisa importante que a gente tem que abrir um parênteses aqui, ministro Cláudio Brandão, que todos esses pactos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses direitos, inclusive o direito de liberdade sindical e todos os direitos, como direito a descanso, direito de regulação do salário, todos os direitos a uma proteção efetiva trabalhista, são direcionados aos trabalhadores e não aos empregados. Por quê? Porque tem, como direitos humanos, a pretensão de universalidade. Então, nunca é destinada aos empregados, como também a nossa Constituição, no artigo 7º, no caput, está dizendo, são direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, né, ministro Godinho? Né? É isso que diz a nossa Constituição e isso que diz os pactos. Isso é importante. Então, a liberdade sindical, o direito de organização e negociação coletiva, eles são direitos dos trabalhadores, direitos humanos dos trabalhadores, e como direitos humanos colocados dentro do nosso direito interno, como direitos fundamentais, eles deveriam ser obrigatoriamente respeitados para todo o tipo de trabalhador. Bom, nossa Constituição, ela faz parte dessa ação. A gente pega a Constituição, não coloquei aqui, mas a nossa Constituição, ela vem no finalzinho, por conta da nossa longa ditadura de 1964, a partir de 1964, mais longa do que todas dos nossos países vizinhos, a nossa redemocratização tardia faz com que a nossa Constituição, mesmo que fora de uma época, ela vá ser uma Constituição, como se diz, né, Constituição cidadã, aquela que vai garantir direitos, né, por conta justamente do atraso que nós tivemos com o tempo de ditadura militar e civil-militar aqui no Brasil. Mas nós temos aqui a reação, né? Qual é a reação e por que aconteceu essa reação? E já lhes adianto, né? Nós estamos em momento que a reação vem acontecendo. Então, nós temos uma ação da era dos direitos e nós temos, então, a mesma força no sentido inverso de uma negação dos direitos. Então, nós temos aqui, que isso é explicado, e por isso que eu coloco pós-1979, todas as mudanças que ocorrem nesse período, poderíamos trazer um pouco antes, as crises do petróleo ocorridas na década de 1970, que é a crise da acumulação capitalista, né? Reduzem-se, então, os níveis de lucro capitalista, então, você vai reagir a isso. Então, nós temos a implantação do neoliberalismo e que coincide logo anos após com a queda do socialismo real, que vai fazer com que o fantasma do socialismo, o fantasma do comunismo não assombrasse mais e o neoliberalismo como uma forma daquele liberalismo antigo que gerou os fascismos na Europa nas primeiras décadas do século XX, vão aparecer novamente. Então, em 1978, nós temos o Chile de Pinochet,
que são as primeiras reformas neoliberais do mundo, chamado de laboratório, mas era um laboratório real, com humanos como cobaias. Em 1978, nós tivemos as reformas da Previdência Laboral, do sistema de saúde e de direitos de propriedade privada dos recursos minerais. Aqui é importante dizer que a reforma da Previdência simplesmente destruiu a Previdência Pública, né? Isso vai causar com que a maior parte da população chilena viva com menos de um salário mínimo. É um percentual incrível, mais de 80% vive com menos, vive quando não se suicida, né? Porque muitos suicidam porque não conseguem sobreviver com as suas pensões. Mas é importante aquilo que o professor Sidney está falando de desinstitucionalização. A reforma laboral do Chile de 1978, em verdade, é uma reforma sindical, porque ela vai e tem como objetivo destruir os sindicatos chilenos. É isso que acontece. E quem disse isso não fui eu, não, ou qualquer autor. Quem disse isso foi o ministro do trabalho da época, que era o José Pinheiro, irmão do Sebastião Pinheiro, que vai deixar um livro, que vai escrever e vai dizer, na verdade, era um projeto de enfraquecimento dos sindicatos, e esse era o foco principal, né? A gente vai ver que os outros, em 1981, o Reagan nos Estados Unidos, ele tem como ponto central de implantação dessas políticas a dispensa de 11 mil controladores de tráfego aéreo lá nos Estados Unidos, baniu esses 11 mil, além de ser dispensados, e dissolveu o sindicato, né? Então, esse foi um dos primeiros e mais fortes dados do governo Reagan para implementar o neoliberalismo. E a mesma coisa na Inglaterra. De 1984 a 1986, a Margaret Thatcher, ela simplesmente destrói os sindicatos naquele país, e os sindicatos mais fortes eram os dos mineradores, e para isso ela simplesmente fechou a indústria mineradora do país, com o alvo dos trabalhadores, né? Aqui no Brasil, a era dos Fernandos, né? Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, a era dos Fernandos é uma tentativa de implementação dos ideais neoliberais aqui, com suas deficiências. E a OIT, dentro disso, ela coloca um recuo que eu penso que tenha sido estratégico, que é justamente a que eu falei aqui em 1998, a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e o Trabalho Decente na OIT, em que já com 100 e tantas convenções, ela chega e fala, olha, essas 8 convenções aqui, elas são as que realmente são importantes, né? Então, meio que torna desimportante todas as outras. Pode ser entendido como recuo estratégico face aos próprios ataques. A continuação ou aprofundamento da reação. Então, o surgimento da extrema-direita e dos novos fascismos, né? Então, é um discurso reacionário mais claro, direcionado a todos os direitos humanos de todas as gerações. Se a gente pegar lá aquela geração da primeira à sexta, nós vamos ver que todos aqueles direitos são atacados pelo discurso da extrema-direita. Todos. Do novo fascismo, desde a questão da paz, desde a questão do multilateralismo, desde a questão dos direitos civis, desde os direitos políticos, todos vão ser atacados pelo discurso da extrema-direita. Então você tem, além disso, do discurso contrário aos direitos, nós temos o discurso que ele passa do discurso para a prática de avanço sobre o sistema de proteção dos direitos. Então a gente vai chegar no Trump e nós vamos ver que ele tirou os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, eu coloquei 1918, desculpa, 2018, né? Fez pressão financeira na ONU, suspendeu o financiamento da OMS em 2020 e impôs sanções aos procuradores, juízes e servidores do Tribunal Penal Internacional. Isso aqui, né, é só o começo. Mas isso é extremamente importante, né? Quando eu fui na Conferência Internacional do Trabalho em 2006, eu fui com a Procuradora-Geral do Trabalho à época, que era a Sandra Lia Simon, a gente foi visitar todos os diretores da OIT. E um determinado diretor, que era o diretor de Relações Internacionais, falou uma coisa para a gente que a gente não perguntou, e a gente ficou de queixo caído nessa hora, porque a gente não perguntou e ele resolveu falar. Ele falou o seguinte,
quem manda na Organização Internacional do Trabalho são os Estados Unidos da América. Eles que pautam a Organização Internacional do Trabalho. E tem só um motivo por isso. Sabe por quê? A gente olhou assim, por quê? Porque os Estados Unidos é que bancam a Organização Internacional do Trabalho. Isso aqui só funciona porque tem o dinheiro dos Estados Unidos. A gente ficou assim, não sabia nem para onde ir. Mas é só para como que isso daqui é realmente importante como destruição desse sistema de proteção dos direitos. E aí começam, não à toa, as guerras sem leis, né? As guerras que são declaradas e que são iniciadas assim, sem motivo aparente, sem ligar para todos os protocolos existentes para as guerras. E os genocídios, como estamos vendo, né, neste momento, como por exemplo dos palestinos, né, o mundo nunca foi tão documentado um genocídio como esse que nós estamos vendo ocorrer neste momento, nessa hora que nós estamos falando aqui, né? E junto a isso, ministro Cláudio, nós temos é o mesmo fenômeno, né, o Supremo Tribunal Federal e a destruição do direito do trabalho. É o mesmo fenômeno, é a negação dos direitos, né? Dizer, e como faz o Supremo Tribunal Federal nesses casos citados pelo ministro Cláudio Brandão em vários votos, escreve-se assim: a Constituição não reconhece somente o emprego como forma de trabalho válida. Isso, na verdade, você está dizendo que a Constituição alberga um trabalho sem direitos. Ou seja, então é um ataque ao sistema de proteção dos direitos. Todo esse sistema, né, ele leva ao primeiro-ministro do Canadá, que pode ter sido uma fala histórica, né? Muita gente falou, essa aqui é uma frase histórica, nós estamos vivenciando a história, e nós temos aqui um momento histórico. O primeiro-ministro do Canadá em Davos, agora em janeiro de 2026, no Fórum Econômico Mundial, disse que era o fim da ordem internacional baseada em regras. E disse, citou o filósofo grego Tucídides, dizendo: os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que merecem. Então, é a história do faroeste, tá? Do faroeste. Não vou nem entrar em algumas coisas aqui, mas alguns norte-americanos têm sido chamados em ambientes dentro da Europa de cowboys. Porque o cowboy é aquele que age fora da lei, aquele que age no faroeste, né? O faroeste, no oeste extremo, sem a lei. Mas e como ficamos? Então, Rodrigo, você está falando aqui, você trouxe aqui, você veio a Curitiba, essa cidade deliciosa de passear, de ver, de visitar, que eu adoro. Você está dizendo sobre o apocalipse? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que nós estamos nesse momento da reação à era dos direitos, né? O sistema de direitos humanos acabou? O que fazer? Não, o sistema não acabou ainda, né? Ainda. Ele não acabou ainda. O Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele não pode pisar na Europa. Ele não pode colocar os pés na Europa, porque senão ele vai ser preso, porque ele tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ninguém vai lá buscá-lo lá em Israel, com certeza, mas ele não pode passear no Champs-Élysées lá em Paris, né? Ele não pode ir nem mesmo à Alemanha, que tem algum contato com eles. Os direitos humanos ainda estão em vigor na maior parte dos países, principalmente aqueles democráticos. A liberdade e a autonomia sindical deve, e aí que é importante, neste ponto aqui eu vou falar, olha, as cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, professor Sandro, não foram fechadas. A porta ainda está aberta. E eu tenho certeza, assim, claríssimo para mim, que o Brasil será um dia condenado pelos atos do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito do trabalho. O grande problema é quanto tempo que isso vai demorar para acontecer, a nossa premência, quantas pessoas vão morrer até lá, né, em relação a esses atos de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e na questão da pejotização liberada, né, que vai crescendo a olhos vistos, né? A escola do lado da minha casa, lá no Rio de Janeiro, todos os professores do ensino fundamental e médio foram pejotizados.
professor da escola de classe média alta. Né? Então, para onde vai parar isso daí? Mas é importante a gente entender, é isso, onde vai parar? Ela não tem que parar, essa que é a grande questão. Ela tem que regressar em uma reação, naquele duplo movimento que diz o Karl Polanyi, a sociedade tem que reagir. Nós temos que ter uma reação contra a reação. Então, nós temos que entender que a liberdade e a autonomia sindical ela deve ser garantida como universais. Nós temos que contra-atacar e dizer, olha, a Constituição, naqueles direitos fundamentais, e os direitos trabalhistas estão no capítulo de direitos fundamentais da Constituição, devem ser universalizados. Todos têm que ter esse direito. Todos os trabalhadores. Não estou falando dos falsos autônomos, mas os verdadeiros autônomos também. Todos os trabalhadores. O direito, ele é um resultado da luta, instrumento de luta e espaço de luta. Isso é importante a gente entender, também foi falado aqui sobre o conflito ser inerente. Reconhecer que o direito, ele é um instrumento de luta, mas ele também é um espaço de luta. Ele também é um resultado da luta, que nunca esse resultado ele é definitivo. As ações e reações, elas sempre vão acontecer. Os conflitos, eles são próprios da natureza humana. Né? Então, contra essa reação, precisamos de novas ações para justificação e efetivação universal dos direitos humanos. É na luta que isso não vai parar em um fim da história verdadeiro. O caminho desses moinhos satânicos é destruição da humanidade na Terra, não tiramos isso de mente. Então, a reação da sociedade brasileira, mas também da comunidade internacional, tem que ser tão forte para extirpar esses moinhos satânicos representados pelos novos fascismos, que tenta destruir todo o arcabouço de proteção dos direitos humanos e da proteção internacional a esses mesmos direitos humanos. Muito obrigado a todos e a todas por terem me ouvido. Muito obrigado, doutor Carelli, pela sua ótima explanação. Nos deu alguma esperança ainda, né, no final, então... Quem sabe o direito internacional, né? E o internacional do trabalho ainda se recupere, né? Dizem que Gaza, né, é o cemitério do direito internacional. Quem sabe a gente ainda recupera, né? Uma hora. Com muita esperança. Enfim, agora vou dar continuidade aqui ao nosso painel. Vou apresentar meu querido amigo, um irmão que o direito do trabalho me deu. Que é o professor Sandro Lunardi, que eu conheci ainda jovem, um jovem salesiano lá da Vila Guaíra, né, professor Sandro? Que aos 20 anos se tornou diretor do sindicato, dirigente do Sindicato dos Bancários aqui de Curitiba, e que estudava à noite direito, né? Muita dedicação, né, Sandro? Que logo que se formou, foi contratado para trabalhar no escritório do Dr. Edésio Passos, para ser seu colega. E hoje é uma das grandes referências jurídicas na área sindical, na área do direito coletivo do trabalho, e é membro do Comitê de Liberdade Sindical, indicado pelo governo Lula como um representante de governo. É muito raro isso acontecer, raríssimo, inclusive acho que no Brasil, né? E que está aqui, do nosso lado, né, compartilhando tanta experiência que ele tem lá em Genebra, representando não só o nosso país, mas também toda a América Latina e o Caribe, porque essa seleção é feita pela região, né, Sandro? E aí, falando agora do currículo do Sandro, a gente vai ver como essa trajetória é um motivo de muito orgulho para todos nós aqui de Curitiba, da área do direito do trabalho, direito internacional, da Universidade Federal do Paraná, enfim, de todos os paranaenses. O Sandro é doutor e mestre em Direito pela nossa Universidade Federal, professor da disciplina de Prática Jurídica
e Direito Sindical, lá na Faculdade de Direito. É docente convidado nos cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Centro Universitário Curitiba, da Escola Paranaense de Direito, da PUC Paraná, da EMATRA, da Escola Superior da Advocacia. É especialista em relações de trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, e em normas internacionais do trabalho pela Escola da OIT, em Turim, na Itália. Ele integrou o corpo técnico da delegação brasileira na Conferência Internacional do Trabalho, lá na OIT também, nos anos 2014, 2015, 2019. Foi presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Paraná em 2019 e 2021. Membro da Comissão de Direito Sindical e do Trabalho do Instituto dos Advogados Brasileiros. É integrante da Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB e pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre Sindicalismo na UDF, Universidade do Distrito Federal, além de ser vice-presidente do nosso Instituto Edésio Passos. E o Sandro agora vai nos brindar com a palestra O Comitê de Liberdade Sindical da OIT como fonte de jurisprudência. Sandro, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. O pessoal está com fome, professora, doutora Simone. Então, bom dia a todos e todas. Muito bem. Sejam todos bem-vindos a esta atividade. E assim me coloco também como co-organizador, mas não poderia iniciar a minha intervenção, e já peço que não incluam esse tempo da minha intervenção nos agradecimentos, não é? Em primeiro lugar, agradecer o nosso tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por meio do presidente Arion, que rápida e prontamente nos atendeu com esta proposta de evento, no sentido de discutir dois grandes temas que ainda são um pouco incompreendidos ou que estão em fase de compreensão, que são o direito internacional do trabalho e o direito coletivo e sindical. Portanto, meu sincero agradecimento ao presidente Arion, mas também profundamente agradecido à professora querida, doutora Tereza Gosdal, que é a diretora da Escola Judicial, uma pessoa de grande referência para nós do direito do trabalho e que é uma grande amiga e parceira de atividades profissionais, acadêmicas, mas que agora lidera essa escola, e agradecemos muito, doutora Tereza, o seu firme e decisivo apoio a esse projeto. Também não posso deixar de registrar as minhas parceiras de dia a dia, cotidiano, na preparação de um evento como esse, e quem já preparou um evento sabe do que eu estou falando, as doutora Simone, doutora Patrícia, muito obrigado pelo apoio, pela cooperação, pelos diálogos duros, difíceis, mas que estão resultando nesse belíssimo evento. Portanto, agradeço muito a ambas magistradas. Agradecer muito a presença dos desembargadores, doutora Rosemarie, aqui presente, uma grande lutadora pela questão do trabalho infantil. Nós reconhecemos, e na OIT o seu nome já ecoa, e dizemos da sua importância nessa luta tão significativa para o povo brasileiro. Doutor Benedito, aqui presente, também muito obrigado, representando a direção do nosso tribunal. Doutor Benedito, muito obrigado pela sua presença. Aos inúmeros magistrados que aqui vejo, e é tão importante os magistrados participarem de processos formativos, os professores de direito ficam felizes, professor Cid, né, professora Tatiana, todos ficamos felizes quando estamos todos nos aproximando, dialogando e refletindo. Quero registrar também o agradecimento especial aos participantes do movimento sindical, e aqui faço na FETROPAR pela figura do vice-presidente aqui presente, o senhor José Aparecido Faleiros, a UGT como central sindical, e aqui faço na figura do advogado, que é um decano, e para nós muito importante, doutor Álvaro Nakashima, pela FITIA e o Hernani aqui presente, diversas entidades que aqui se fazem representadas, ao Ministério Público do Trabalho, doutor Iros Losso, querido colega de caminhada e também de peladas de futebol, por que não, doutor Iros? Já fomos atletas um dia. E aos advogados, né?
a doutora Ana Paula Pavelska, da nossa associação, a nossa querida doutora Thais, pela OAB, pela nossa Comissão de Direito Sindical, o doutor André Passos, meu querido irmão de caminhada, pelo Instituto, e, por fim, e isso ela sonegou esta informação que eu vou divulgar, a minha eterna orientadora, a professora Tatiana Sheila Friedrich, que me iniciou neste campo do direito internacional e do direito internacional do trabalho. E, Tati, eu quero deixar o depoimento. O direito internacional prosperou. Este é o maior exemplo disso, né? Então, quando dialogávamos lá nos idos, né, de 2014, 2015, sobre a importância e a necessidade desse indispensável diálogo entre direito internacional e direito do trabalho. Dito isso, vou cumprir minha missão com vocês e vou utilizar o nosso espaço de diálogo. Ok, muito obrigado. Pois bem, senhoras e senhores, me cumpre novamente ocupar esse espaço, e que faço aqui honrosamente, no sentido de não só complementar aquilo que, de algum modo, foi dito pelo Xavier ontem, como um representante, como ele mesmo disse, da cozinha do comitê, e me cabe, então, complementar algumas informações, atualizar vocês de algo que é muito importante, que é um pouco a natureza da antissindicalidade e o que chega para nós lá em Genebra, e eu quero trazer um pouco uma síntese desses aspectos. Esqueci na minha apresentação, porque não estava presente, e aqui faço e corrijo, o nosso querido professor de todos nós, ministro Maurício Godinho Delgado, o maior doutrinador de direito do trabalho do nosso país, isso comprovadamente ranqueado, né, professor Maurício Godinho? Todos nós sabemos que a maior autoridade e referência de direito do trabalho do nosso país, ao ministro Cláudio Brandão, que também nos brinda com a nossa presença, todos os ministros da nossa corte especializada laboral são muito bem-vindos à nossa terra. Muito obrigado pelas suas presenças. Então, volto à minha intervenção para dizer a todos vocês que também estamos muito felizes com todo o grupo de pesquisa Sindicalismo, mas vamos aqui apresentar inicialmente o relatório anual do Comitê de Liberdade Sindical, que foi publicado recentemente, neste último mês de março, no qual está sintetizado ali os trabalhos ocorridos no último ano de 2025, no qual podemos identificar, classificar e categorizar quais são as antissindicalidades mais presentes e que são submetidas à apreciação do Comitê de Liberdade Sindical e quais são, possivelmente, as soluções apresentadas para estas questões. E também encerro minha intervenção ao final mostrando como se dá o uso do repertório de decisões do Comitê de Liberdade Sindical pela jurisprudência brasileira. Pois então, vamos a este panorâmico histórico e esta distribuição global, que já foi um pouco antecipada na data de ontem por Xavier, mas para dizer a vocês que 51% dos casos submetidos ao Comitê de Liberdade Sindical são oriundos da América Latina. Posso dizer que 3 países concentram de modo muito significativo essas queixas: Argentina, Colômbia e Peru. São os países que mais demandam o Comitê de Liberdade Sindical e representam significativamente a grande maioria desses casos, obviamente sem prejuízo dos demais, mas com esta significante participação. A Europa responde por 20% dos casos, 687 casos, e Ásia e Pacífico por 12% desses casos. Nós temos 3.500 queixas registradas no Comitê de Liberdade Sindical. Esses são os dados até dezembro de 25. Se apontamos para esta topografia regional,
que determina o trabalho, o labor do Comitê de Liberdade Sindical, temos também a responsabilidade de apresentar às senhoras e senhores quais são os casos mais comuns, e aí o recorte é do ano de 2025, para apresentar a vocês quais são os perfis mais comuns de antissindicalidades. Em primeiro lugar, proteção contra a discriminação antissindical, e por isso refletir um pouco mais esse tema na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, talvez seja um aspecto importante, uma tarefa importante para todos nós, juristas do trabalho. Então, nos casos apreciados no ano passado, no nosso Comitê de Liberdade Sindical, 52 casos representavam violações à liberdade sindical ou discriminações ao exercício da atividade sindical. O segundo aspecto mais importante verificado nos casos apreciados, 42 casos que tratam de atos de interferência. Diga-se de passagem, esses atos de interferência representam, em última análise, a ação estatal contra o livre funcionamento das liberdades ou das atividades sindicais. Então, o Estado acaba sendo um grande cliente na apreciação do dia a dia do Comitê de Liberdade Sindical. Um terceiro aspecto muito importante são o exercício propriamente dos direitos sindicais e liberdades civis. Esse outro aspecto muito significativo, quais sejam os direitos de associação, de reunião, liberdade de expressão, dentre outros elementos desses direitos civis fundamentais e que são vulnerados com muita frequência, e esses casos, no ano de 2025, sempre recordando este recorte, representam o terceiro caso de maiores violações e antissindicalidades. O quarto estágio mais importante de violações são violações às questões atinentes à negociação coletiva, 19 casos. Aspectos efetivamente de abuso negativa de relações negociais, o Estado eventualmente intervindo ou impedindo a implementação de condições negociadas coletivamente. E, por fim, o quinto maior desta lista, que é o exercício do direito de greve, com 10 casos. Esse sim aparece como também um elemento muito frequente, e posso, já com essa experiência acumulada nesses últimos 2 anos, posso lhes dizer que estão concentradas em 2 grandes elementos. Primeiro, uma ação estatal repressiva no exercício da greve, né, com forças policiais, com violência policial, e num segundo aspecto, do ponto de vista do poder privado, uma reprimenda, uma dificuldade para o exercício do direito de greve exercida no âmbito das empresas. Então, este é um pouco o quadro geral dos casos apreciados por nós no ano de 2025. É importante dizer que 98% dos casos ativos foram originários de organizações de trabalhadores. Mas é importante dizer que esses 2% temos casos originários de organizações sindicais patronais. Os empregadores também demandam o Comitê de Liberdade Sindical. E aqui evoco um pouco a sabedoria do professor Mário Ackerman, da Universidade de Buenos Aires, para dizer que o exercício das liberdades sindicais guarda íntima relação com o estágio e a estabilidade de determinada democracia. O exercício das liberdades sindicais tem como pressuposto, ou diria até como oxigênio, um Estado democrático de direito ordenado, organizado e estável. Portanto, todos aqueles que atacam a ordem democrática, de algum modo, atacam a liberdade sindical. Quanto à origem desses casos, podemos dizer que
os setores demandados, há quase um empate, 46% contra trabalhadores que são originários do serviço público e 44% que estão situados na ambiência ou na iniciativa privada. Rapidamente, porque isso já foi tratado de algum modo, o ministro Lélio Bentes, que foi da comissão de peritos, né, da OIT, uma figura de proa e atualmente ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sempre faz essa distinção, e eu gosto muito de trazer esse aspecto conceitual, definidor da atuação destes dois organismos de controle em funcionamento, sem prejuízo de outros existentes, mas os dois mais importantes, que são dignos de destaque, é a Comissão de Peritos, focada na aplicação de convenções e recomendações da OIT. Isso significa dizer que o Brasil, cotidianamente, é cobrado a prestar informações acerca do cumprimento das convenções internacionais por ele ratificadas. Então, constantemente o Brasil presta informações. E aí deixo para os nossos estudantes de graduação e pós-graduação, temos nesses relatórios da Comissão de Peritos um manancial de informações muito interessantes, não só em direito sindical, mas em todo o escopo normativo da OIT, que vai de trabalho indígena à inspeção do trabalho, que vai de trabalho infantil à liberdade sindical e uma miríade de possibilidades que podem, inclusive, nos informar acerca do que o Brasil responde do ponto de vista internacional e que certamente se constitui num déficit democrático, porque quando o Brasil presta informações perante organismos internacionais, a sociedade civil não é consultada, porque acaba sendo um ato de império, né, desta sua titularidade em direito internacional, no sentido de prestar informações, e no máximo são consultados organismos estatais, mas eventualmente empregadores e trabalhadores não estão integrados no informe oficial do Brasil e acabam fazendo isso de forma lateral de outros modos. Então, a Comissão de Peritos se constitui num organismo de fiscalização e controle regular. E o Comitê de Liberdade Sindical, do qual faço parte, tem este papel de processar as denúncias de incumprimento, especificamente dos convênios 87 e 98, diretamente, mas de modo indireto também fiscaliza a aplicação da Convenção 135 da OIT, que trata de proteção aos representantes sindicais, a Convenção 151, que trata dos direitos de negociação coletiva a servidores públicos, e a Convenção 154, que diz respeito ao direito de negociação coletiva de trabalhadores privados. Como está o Brasil no contexto do Comitê de Liberdade Sindical? O Brasil tem 58 denúncias registradas contra ele desde 1951. E é possível sintetizar em três eixos temáticos, os tipos de violação praticadas e que estão lá consubstanciadas em inúmeros casos. Basicamente, sobre o direito de greve, com intervenção policial e declaração de ilegalidade judicial, são aspectos que estão denunciados perante o Comitê de Liberdade Sindical e, de algum modo, dialogam com o sistema de justiça laboral. Outros aspectos que estão mais presentes nos períodos sem liberdades, nos períodos de ditadura no Brasil, e devemos registrar que os períodos de ditaduras ainda são em maior tempo do que os de democracia em nosso país. Portanto, com mapeamento ideológico, nomeação de administradores estatais ou intervenção pura e simples na existência e vida das entidades sindicais. E, por fim, um terceiro elemento que já antecipei em slides anteriores, que diz respeito aos atos discriminatórios, as dispensas focadas em lideranças sindicais
e ou retaliações a militantes ou diretores sindicais que executam tarefas. Então, é possível que esse Brasil no banco dos réus, do ponto de vista do Comitê de Liberdade Sindical, tem esses 3 eixos temáticos muito importantes. Trazendo 2 casos emblemáticos que, do ponto de vista do registro histórico, são importantes de definição, o Brasil inaugura a sua participação no Comitê de Liberdade Sindical logo no início dos trabalhos daquele comitê, em 1951. E vejam vocês, foi o caso número 11, né, que registra parte, vejam vocês como a história é pródiga, né? O governante de plantão naquele período era Getúlio, e que não estava no momento democrático, mas que responde ao comitê quando era o Getúlio presidente eleito do nosso país, né? Veja como a vida e a democracia têm essas dinâmicas. E vejam os senhores que naquele momento a denúncia formulada pelo movimento sindical internacional, e não pelo movimento sindical brasileiro, porque não existiam, não era permitido ainda o uso integral das liberdades. Então, basicamente, a declaração de ilegalidade da Confederação dos Trabalhadores do Brasil, a exigência de declaração ideológica para candidatos a cargos sindicais. Se vocês tiverem curiosidade, puxem lá a sua CLT e vejam, lá no capítulo destinado aos sindicatos, aqueles ainda que não estão excluídos, esse item dos incisos, está lá a declaração de ideologia para participar dos processos eleitorais. Dê uma água. As greves classificadas como atos antissociais e, por fim, prisões de dirigentes sindicais e violências. Mas isso tudo eu pude, aí quero dar esse meu testemunho, pude acessar os originais desse documento, inclusive escrevi um artigo com a doutora Isabel Iantes, que, salvo engano, está aqui presente, onde a gente pôde verificar, e já estava descoberto pela proteção, porque ultrapassados 70 anos, é muito interessante a gente, e esse é o trabalho dos historiadores do direito, que a gente acaba um pouco tentando presenciar esses fatos históricos, o quão é interessante e fundamental compreender a importância do exercício das liberdades sindicais. É importante também destacar que o projeto getulista foi fundamental para a construção e consolidação da arquitetura institucional que orbita no entorno das relações de trabalho no Brasil, no sistema de relações de trabalho. Temos uma auditoria fiscal, Ministério Público do Trabalho especializado, Justiça do Trabalho e movimento sindical. Então, é importante dizer que, e aí quero afirmar enquanto cidadão brasileiro, dizer que o Brasil sim se encontra num estágio muito importante de desenvolvimento com as nossas enormes contradições e dificuldades. Mas o Brasil possui uma estrutura público-estatal e privada que funciona e que, de algum modo, desenvolveu ao longo de décadas uma legislação do trabalho e que constrói cotidianamente consensos sociais. É claro que nós, do direito, nos apegamos muito aos conflitos e às exceções de aplicação à regra. Mas a regra geral, senhoras e senhores, é um Brasil que constrói concertação social cotidianamente por meio de convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, que são a síntese da pacificação social entre patrões e empregados. É claro que quando as coisas vêm ao tribunal, é porque possivelmente esse diálogo não se deu de forma exitosa, mas é importante que se diga de alguém que estuda esse tema, mas que também é advogado de sindicatos, que a grande maioria dos casos são resolvidos diretamente entre trabalhadores e empregadores, com a profunda capacitação daqueles que atuam nesse processo de negociação coletiva, com dirigentes sindicais
qualificados, preparados, com advogados de ambas as partes, de trabalhadores e empregadores, e dou esse testemunho porque conheço inúmeros colegas que atuam na advocacia patronal. A advocacia paranaense trabalhista é de enorme qualidade, com profissionais capacitados para a construção de consensos. Eu quero deixar esse depoimento porque ele é muito importante, com pessoas de recursos humanos muito capacitadas. Então, é importante dizer isso para dizer que a liberdade sindical no Brasil, com todos os contextos de dificuldades, e aqui trouxe, evidentemente, um modelo histórico que nos retrata também as nossas chagas, as nossas dificuldades, em suma, mas que revelam, no momento da democracia presente, com as suas enormes contradições e ataques, um direito coletivo do trabalho e um espaço de negociação coletiva muito desenvolvido. Mas voltando à nossa matriz histórica de violações, eu destaquei esse caso de 1951, trato outro de 1968, que esse sim, uma página muito triste da nossa história, que foi a democracia, que foi a violação à democracia com a ditadura militar. E nós temos nesse caso de 1968 a prisão arbitrária de dirigentes sindicais, a intervenção armada em sindicatos, com críticas internacionais ao controle estatal indireto das negociações coletivas. Evidentemente, nós estamos a tratar do período da ditadura militar e da existência de uma legislação restritiva, inclusive, que limitava as negociações coletivas e considerava o protesto trabalhista, ou no nosso subsistema, a greve, como um recurso antissocial. Digo isso tudo para trazer de modo mais para um tempo presente. Muitos aqui talvez não fossem nascidos, eu creio que a grande maioria, um caso de 1995, que trata de uma greve histórica muito interessante ocorrida em nosso país, que foi a famosa greve dos petroleiros, não é? Que foi uma greve logo no início do governo Fernando Henrique Cardoso e que teve uma atuação muito violenta e uma prática assim, antissindical muito significativa e consistente praticada pela nossa indústria petrolífera, mas que, veja, e o Brasil é pródigo, é muito importante, eu gosto de afirmar as nossas experiências positivas. Essa experimentação que foi negativa de repressão aos trabalhadores acabou resultando, vejam os senhores, e isso tem um artigo científico do nosso querido professor e magistrado dessa casa, Luiz Eduardo Gunter, produzindo um resultado de consenso social muito importante, que foi a construção no parlamento brasileiro, né, de anistia. Anistia é uma palavra tão falada, né, recentemente. Mas no parlamento brasileiro foi construída uma anistia às pesadas multas aplicadas aos sindicatos profissionais naquela época. Então, mas, independentemente disso, este caso acabou sendo também apreciado pelo Comitê de Liberdade Sindical e esta denúncia certamente auxiliou e fortaleceu o debate interno e a construção desta anistia dentro do Parlamento Nacional contra os sindicatos de petroleiros da época. Posso dar um testemunho histórico, que é o caso 2739, que por uma coincidência absolutamente como o cometa Halley, só vai acontecer a cada 75 anos, eu estava no dia que as centrais sindicais brasileiras apresentavam essa denúncia em Genebra. Era a minha primeira visita à ORT em Genebra, e estava coincidentemente todas as centrais sindicais apresentando essa denúncia, esse caso 2739, trazido inclusive ontem pelo nosso querido Xavier, e que tratou efetivamente de uma postura crítica ao funcionamento da jurisprudência da Suprema Corte e da Justiça Laboral quanto à questão do custeio e financiamento sindical, também, dentre outras, a questão da greve, dos interditos proibitórios e outros aspectos. Atacava de modo firme a súmula 666, que eu falo em sala de aula, que é a súmula do capeta, né? E os precedentes normativos 119 e OJ 17, que tratam de limitação ao financiamento sindical, porque a construção jurisprudencial até então consolidada estabelecia que o financiamento sindical não abrangia os que não eram afiliados.
Portanto, essa denúncia muito interessante que invocava que o Estado brasileiro violava as convenções 98 e 154 porque sufocava o custeio dos sindicatos de trabalhadores que se beneficiavam dos acordos coletivos, ou seja, os free riders. Não? Portanto, isso muito recentemente, né, a Suprema Corte, aos 48 minutos do segundo tempo, para quem gosta de futebol, né, os 48 minutos, o jogo já havia acabado, né, muda de posição e emite o posicionamento expresso no tema 935, que reconhece e se recoloca de modo articulado com o que pensa a doutrina, e Xavier deixou isso muito claro, as definições do Comitê de Liberdade Sindical sobre esse tema, e o Brasil, atualmente, no tema financiamento sindical, se encontra no rol de países que estão com as melhores práticas. É importante dizer também que esse caso 2739 foi tão significativo porque ele resultou num reposicionamento do Ministério Público do Trabalho, eu sempre dou esse depoimento, que tinha nesse aspecto uma atuação muito repressiva ao movimento sindical, e esta denúncia foi um divisor de águas, e hoje o Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro do movimento sindical brasileiro, e aqui dou esse testemunho, doutor Iros, e a CONALES, que é a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, cumpre um papel muito importante de promoção da liberdade sindical, como diz Oscar Hermida Uriarte. O aspecto promocional da liberdade sindical é fundamental. Os impactos já foram aqui destacados, não vão tomar o tempo de vocês com isso, e gostaria, portanto, aqui de trazer algumas situações claras de aplicação dos precedentes do Comitê de Liberdade Sindical na jurisprudência brasileira. E aqui destaco um ministro, acho que é conhecido de vocês, Maurício Godinho Delgado, num caso apreciado por ele, no qual aplica normas internacionais de trabalho e aplica as decisões do Comitê de Liberdade Sindical, num caso concreto, especialmente sobre a questão do custeio sindical, e ele invoca as diretrizes gerais do Comitê de Liberdade Sindical sobre o tema, e especificamente convoca a Convenção 95, no seu artigo 8.1, para a resolução deste conflito, ou seja, temos a materialização do uso das decisões do Comitê de Liberdade Sindical como ferramenta de suporte e argumentativo de decisões judiciais. Quero dar o testemunho a vocês que na pesquisas, aqui o nosso Tribunal Regional do Trabalho do Paraná tem inúmeras decisões aplicando a solução de conflitos coletivos, evidentemente, utilizando as decisões do Comitê de Liberdade Sindical. Trago uma segunda experiência interessante, também de um ministro que acho que conhecido de vocês, doutor Cláudio Brandão, que também trata de invocar precedentes do Comitê de Liberdade Sindical no que diz respeito ao financiamento das organizações sindicais, e ele, peremptoriamente, neste voto, o Judiciário Trabalhista, por meio deste ministro, diz que em todos os países da OIT é permitido desconto coletivo resultante de assembleias, de decisões assembleares. Então, destaquei um aspecto que mobilizou por muito tempo corações e mentes do Judiciário Trabalhista, do movimento sindical e do Ministério Público do Trabalho, para dizer que atingimos um patamar de consolidação da jurisprudência, um aspecto que efetivamente nos coloca em alinhamento com as diretrizes internacionais. Gostaria de deixar um destaque aqui para a nossa reflexão no que diz respeito ao direito processual do trabalho, que é muito importante, que foi antecipado de algum modo por Xavier, que a Convenção 135 da OIT trata de modo mais abrangente e protetivo as questões atinentes à proteção contra discriminação de representantes sindicais, ou seja,
um conceito mais abrangente do que aquele restritivo fixado pela súmula 369 do nosso TST. Aqui o recado claro que os organismos de controle enviam ou sugerem para o Brasil e o seu sistema de justiça é que estamos aquém do que as diretrizes internacionais fixam no que diz respeito à proteção daqueles que militam em questões sindicais. Então, isso quer dizer que não só apenas aqueles que são detentores de mandato sindical são protegidos contra atos de discriminação, e sim todo aquele que se envolver em atividades sindicais. E a sugestão decorrente de duas decisões do Comitê de Liberdade Sindical, os parágrafos 11.5.4 e 11.5.5, tratam de que é sugerível, até por conta da recomendação 143, que complementa o conteúdo da Convenção 135, de que é interessante que haja, nesses casos de discriminação sindical, a inversão do ônus da prova como uma ferramenta de compensação e, eventualmente, estabelecimento de uma decisão mais justa por conta desta gravíssima violação que não se dá, é importante que se diga, no plano individual. Ela tem profundos aspectos e efeitos colaterais do ponto de vista coletivo. E para encerrar, porque o meu tempo já está zerado, se estivesse na tribuna, estaria muito preocupado, né, doutor André Passos, que acabou o meu tempo, mas como eu estou aqui numa palestra, né, doutora Ana, podemos estender um minutinho mais para falar de um outro desafio que nos coloca também num momento talvez reflexivo, diante de uma decisão recentemente fixada no âmbito da seção de direitos coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se fixou que o direito à greve e a greve que tenha cunho de enfrentamento a políticas governamentais que afetem questões trabalhistas e sociais não é permitida. Infelizmente, esse foi o voto prevalecente, diferentemente do voto do ministro Maurício Godinho Delgado, que é uma aula de direito internacional e de como a doutrina internacional trata o direito de greve, mas trago aqui a título exemplificativo 3 precedentes que dão conta da possibilidade concreta de enfrentamento, no caso de uma privatização, no qual os trabalhadores serão diretamente influenciados pelo resultado dessa definição governamental, e efetivamente não se trata de um conflito coletivo típico, ele é evidentemente atípico, deve ou deveria ter um tratamento diferenciado por parte da doutrina e da jurisprudência. E aqui trago uma questão contida pela nossa querida ministra e professora Kátia Magalhães Arruda, no sentido de que, ao tratar de uma questão de greve, também invocou o Comitê de Liberdade Sindical como uma ferramenta fundamental. Deixo aqui, senhoras e senhores magistrados, advogados, estudantes, procuradores do trabalho, comunidade jurídica e dirigentes sindicais, movimento sindical, algumas reflexões que entendo ser um aspecto de contribuição para a evolução dos institutos jurídicos e para as reflexões de direito sindical em nosso país, mas fundamentalmente como uma forma, e tenho feito isso desta tribuna de modo muito frequente, uma forma de prestação de contas do meu mandato perante o Comitê de Liberdade Sindical, o que eu faço com muita honra e muita alegria, até junho de 2027, representando o nosso país, dizendo que sim, o Brasil se encontra num estágio altamente avançado nas suas relações coletivas de trabalho e num alto grau de aproximação com aquilo que a doutrina internacional preconiza. Muito obrigado e um bom trabalho. Muito obrigada, professor Sandro, por essa
palestra, né, com tantos detalhes de realmente quem está lá dentro do Comitê de Liberdade Sindical. Queria anunciar a presença da ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, né, que é um prazer, né, uma honra tê-la aqui assistindo a essa mesa. Bem, senhoras e senhores, antes de encerrarmos essa parte da manhã, gostaria de convidar a presidente do Coleprecor, a desembargadora Hermenegilda, para um breve relato. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, cumprimento os estimados ministros e cumprimento os queridos colegas, desembargadores e todas as pessoas aqui presentes, na pessoa do nosso presidente Arion. Serei brevíssima. É só para comunicar que na reunião do Coleprecor, que é Colégio de Presidentes e Corregedores, que aconteceu antes de ontem e ontem em Brasília, foram eleitos os 2 mais novos conselheiros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Um deles foi o da representante da região Nordeste, é o desembargador Técio. E o outro conselheiro foi o nosso presidente Arion, representando a região Sul. Então, o Coleprecor tem a grande honra aqui só de manifestar e trazer essa boa nova de informar que um tribunal que é espelho para outros tribunais agora estará muito bem representado no CSJT, que é um órgão importantíssimo dentro do Sistema Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho. Parabéns, presidente Arion. Muito sucesso na sua gestão. Muito obrigado, a desembargadora. Bem, então agora nós teremos um intervalo para o almoço. Retornaremos os trabalhos do Congresso Internacional de Direito Internacional do Trabalho e Sindicalismo neste mesmo local, com credenciamento a partir das 13h30. Bom almoço a todos.